Então, a primeira proposição que eu quero fazer aqui é uma referência, onde todos os vereadores, assinaram coletivamente em relação aos problemas que nós temos tido com a CE Equatorial, Aqui se pede uma urgência urgente para que a gente possa discutir os problemas que a nossa comunidade tem enfrentado e que são muitos e muito sérios, de pessoas que têm ficado sem energia elétrica por muito tempo. Isso ocasiona uma série de problemas de todas as ordens, porque as pessoas perdem alimentos, o calor e o verão está insuportável, não tem como um trabalhador, uma trabalhadora que fez o dia inteiro o seu trabalho, chegar à noite e não poder ter um descanso, não poder ter uma noite um pouco melhor, porque não tem luz e não tem lá uma forma de se refrescar, um ventilador ou um ar, enfim. Então, assim, sem falar na perda de alimentos que alguns acabam perdendo, porque a energia ela ocasiona isso. Então, devido a esses sérios problemas que têm ocorrido, e eu fui uma das pessoas que mandei diversas mensagens para o gerente, no decorrer desses dias que a comunidade nos reclamava, nos ligava, e fomos também até a CE e o vereador João Caldeira para oficializar a CE que tomasse providências urgentes. O que foi nos argumentado posteriormente é que algumas situações são decorrências do temporal, mas a gente sabe que nem todas as situações. Ainda essa semana aconteceu mais falta de energia elétrica, Então nós precisamos que a empresa se manifeste, tome providências, tenha um quadro maior de profissionais. Inclusive a gente questiona quantas equipes são para charqueadas, Nós queremos saber. Então essa audiência ela é extremamente fundamental para que a gente tenha informações e que a gente cobre de fato aquilo que é de direito. Se uma pessoa não paga a sua conta, de imediato vão lá e é feito o corte de energia. Agora, para restabelecer quando é um problema da CE, é uma novela. Então, a gente quer, assim, essas providências, o quanto antes, para que a gente possa evitar esses problemas maiores. Eu a considero um desrespeito com a população isso que está acontecendo. E esse é o preço da privatização que a gente tanto fala, A segunda proposição, em parceria com o vereador Abrelino, é em relação à questão da parceria que nós pedimos que o Executivo estabeleça junto ao governo do Estado, o que é comum e não é de hoje que isso acontece, para que possam manter a turma de pré-escolar na Escola Ramiro Barcelos, uma turma que eu estive lá conversando com a diretora na sexta-feira. Há espaço disponível, nós temos que garantir o vínculo dessas crianças com a sua comunidade, Então é por isso que a gente está aqui solicitando que seja garantido essa parceria que já aconteceu e já estava desde o ano passado acontecendo. São 18 crianças, que realmente é uma turma suficiente e tem uma sala especial preparada para a escola na Escola Ramiro Barcelos. Então, para atender a comunidade da colônia penal. A outra proposição, em conjunto com o vereador Abrelino, o João Carlos e o Rafael Divino, é sobre as operadoras das redes de telefonia. Eu estava olhando hoje as redes sociais antes de vir para a sessão e vi ali que um dos grupos fez um comentário, um registro, em relação à questão dos acidentes que têm acontecido por conta de fios caídos por toda a cidade. Acho que o vereador Joanir fez uma proposição no passado, não vimos melhor, inclusive piorou, diga-se de passagem. São mais e mais fios caídos. Hoje teve outro acidente de um ciclista. Então, assim, é urgente que as operadoras também se responsabilizem pela qualidade do serviço que prestam, Então, nós estamos aqui solicitando que o Executivo notifique, na verdade, as operadoras para que tomem providências. E a última proposição é em relação ao PPCIs das escolas e dos prédios públicos também, na verdade, O que acontece? A gente agora, infelizmente, mais um janeiro se passou,
onde se lembrou o episódio da Boate Kiss, né? E que depois que acontece, às vezes a gente tem que lamentar, porque realmente se configura assim numa irresponsabilidade do poder público de não garantir, né, essa segurança para os locais que deveriam. E nós sabemos, e nós já falamos isso, eu e o vereador Abrelino, no ano passado, no final do ano, em relação à questão da Escola Maria de Lourdes, que teve quase pegou fogo a questão da rede elétrica. E nós sabemos, os bombeiros, quando estiveram lá, disseram, não tem para onde fugir, né? Fica assim inviável as salas de aulas, com janelas basculantes que não tem como sair. Então, uma porta só. Então, a gente pede aqui urgente a questão do PPCI para as escolas como garantia de uma segurança, né, para esses espaços. Na verdade, por enquanto era isso, presidente, as nossas proposições que eu fiz com os colegas, né, para apresentar na noite de hoje. Obrigada. Mas quero que fique registrado aqui nos anais da Câmara, né, nas redes sociais, que nós, voltando hoje com o trabalho de um recesso, né, que a gente teve de um mês aí, um recesso que foi um avanço que nós já tivemos, porque diminuímos de 90 para 30, para um prazo bem menor do recesso, que nós tínhamos de 90 dias, né? Mas um recesso que continuou os aparecendo, eles não dão trégua, e a gente está aqui para cumprir essa nossa tarefa, está ouvindo a população e encaminhando. Quero dizer aqui que, infelizmente, alguns problemas se repetem do ano passado, do ano retrasado, mas nós não nos cansamos de estar aqui fazendo a defesa da população, né? Quero trazer aqui, presidente, apenas uma questão de que, na noite de hoje, eu já, na primeira sessão ordinária, protocolei 2 projetos. Os 2 projetos se referem à questão das mulheres, à questão da pobreza menstrual, que tanto eu, né, o mandato, como a Procuradoria da Mulher faz um trabalho pensando nessa comunidade, nessas mulheres, né, nessa camada da população, que são as mulheres vulneráveis, que infelizmente não têm acesso, né, à questão da sua saúde garantida. Então nós temos que estar aqui efetivando ações. Então, 2 projetos relacionados à questão da pobreza menstrual. Também trouxemos aqui proposições que a gente entende de relevância para a nossa comunidade, e eu quero só reforçar que, assim como nós tivemos uma agilidade do governo hoje, né, em relação a uma demanda que a gente veio apresentando desde quarta-feira passada, que foi a turma de pré-escolar no Ramiro Barcelo, que da mesma forma se possa, em 2023, desenvolver políticas públicas para a questão das pessoas com deficiência, que nós vimos muitas proposições não sendo feitas e não se viu política pública implementada. A questão da juventude, que a gente vê a necessidade também de ter ações e iniciativas voltadas à nossa juventude. A questão do idoso, que também está deixando a desejar, porque a gente não vê projetos de convivência na relação com a questão do idoso, que seja realmente de grande expressão para que a gente possa garantir os direitos idosos. A questão animal, a gente vê proposições, mas não avança. A causa animal realmente não avança. Inclusive, eu estive na secretaria no mês de janeiro e recebi a notícia de que não vai sair o castramóvel. E o castramóvel estava no programa de governo do atual, né, município. Oi? Então, o castramóvel não sai. Então, a gente precisa de políticas públicas para a causa animal. A questão dos negros, o projeto do Compir vai e volta, é protocolado, é retirado, é feito substitutivo, mas não é aprovado. Não vem para a pauta. Eu não consigo entender, assim, algumas coisas que não avançam. A Andréia não está aí, a nova secretária de Cultura. Eu quero dizer que a gente aqui aprovou um projeto do rodeio, tem a gincana, mas nós queremos a agenda cultural, efetivamente, que aconteça todos os meses do ano atividades culturais. Não só carnaval, rodeio e gincana, que a gente gosta e o povo adora, mas que tenhamos a agenda cumprida, a agenda cultural do município, né?
Em relação à questão dos conselhos, eu já falei e vou repetir. Os conselhos precisam ser fortalecidos. É a representação da nossa comunidade nas políticas públicas, no monitoramento disso, né? Ou na ausência das políticas. E o que a gente vê? Conselhos que não estão se reunindo. Nós propusemos aqui um encontro dos conselhos municipais para fortalecer os que não estão acontecendo e, infelizmente, né, o do desporto, o da cultura, e aí a gente pode fazer uma lista enorme, o Condim, não estão realmente fortalecidos e nós precisamos fortalecê-los, né? Quero só concluir falando que dia 27 nós temos audiência sobre a questão dos pedágios e a questão também da duplicação da BR-290. Lembrar que essa casa tem a frente parlamentar, e nós vamos vai se reunir agora, né? Tem audiência dia 27 lá na Ubra de Guaíba, né? Que a gente precisa participar, acho que é importante. E dizer que o governo, o governo federal tem sinalizado para a rediscussão dos moldes, como é feito o pedágio, enfim, né? E que nós temos que lutar pela duplicação da BR-290. E isso é importante, nosso município, nós aqui, vereadores, estarmos presentes. Concluindo, quero só fazer um registro, presidente. Feliz com o governo Lula. E aí eu quero aqui dizer algumas ações que foram implementadas em um ano, em um mês, né? Transferência de renda de R$600 para as pessoas, garantia de repasse de 2 bi para Santa Casas e hospitais, 8,4 milhões de doses de vacina contra o Covid para as crianças, aumento do piso salarial para os professores, inclusive estive hoje na Fazenda conversando com o pessoal sobre isso e cobrando de que seja feito sim um estudo para que possa verificar a possibilidade do pagamento do piso para os professores no município de Charqueadas. E também vi sobre a questão das emendas impositivas hoje na Fazenda. E realmente a coisa está muito devagar, né? Mas diz que agora a Procuradoria já está em fase final da conclusão dos termos que vão ser feitos para repasse às entidades das emendas impositivas. Quero registrar que o governo federal fez a retomada do Fundo da Amazônia, fez as primeiras ações para o fim do sigilo de 100 anos, uma pouca vergonha esse sigilo de 100 anos, fez a sanção da lei que inclui injúria racial ao crime de racismo, fez a retirada dos Correios, da Petrobras, da lista de privatizações do governo, criou a Comissão de Prevenção do Controle de Desmatamento, que a gente vê barbaridades acontecendo, fez a retomada de investimentos na cultura, fez a extinção do decreto que dificultava a participação do povo na criação de políticas públicas, fez a reestruturação da política de controle de armas, graças a Deus, e também em relação aos agentes comunitários de saúde e do combate a endemias, passam a ser profissionais de saúde. Então, assim, eu listei algumas pequenas ações de muitas outras que foram feitas nesse um mês de governo Lula, governo federal, governo em que o PT está aí, né, na ponta de todo deste processo de fazer com que o nosso país volte a ser feliz de novo. Só esse registro, dia 10 aí o Partido dos Trabalhadores de aniversário, então parabenizar, fazer também esse registro, né, de que nosso partido está aí, desenvolvendo políticas públicas em prol do povo brasileiro. Então, presidente, era isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora.